Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira passada eu dei uma palestra na ACI falando dos cenários econômicos para 2025. Isso é uma palestra que eu já faço tradicionalmente há mais de 4 anos, mas casualmente essa semana caiu justamente pós-anúncio do pacote do governo. Então tá bem fresquinha a nossa análise sobre o impacto inicial dessas medidas e, obviamente, a partir disso, tentar projetar alguma coisa para 2025. A ACI gentilmente me cedeu as imagens e eu, nesse momento, disponibilizo a palestra aqui para vocês. Bom divertimento. Até mais. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso último evento de Economia e Negócios, com um tema aí um tanto quanto desafiador, né, André? Mas, enfim, é o nosso papel aqui na CI, né, comunicar, orientar, e continuamos firmes neste papel. Eu quero aproveitar e lembrá-los, né? Cada um de vocês recebeu o QR Code na chegada, na recepção. Então, vocês podem, ao longo da palestra, né, irem fazendo as perguntas por esse QR Code, que daí a gente vai receber depois e vai transmitir para o nosso palestrante, tá? Quero agradecer também os nossos parceiros deste evento, tá? O nosso patrocinador, Logística. Tá funcionando? Tá, né? A Conex Logistic, Sicredi Pioneira e o CDL de Porto Alegre. E todos aqueles que contribuem junto com a gente também para que os nossos eventos aconteçam, tá? Quero chamar, então, nosso querido palestrante, o André Mamberger, que é vice-presidente do Comitê de Economia, né? Eu não me apresentei, sou vice-presidente do Comitê de Serviços aqui da casa, Fabiana Bissolotti, e passo a palavra, então, para ti. Obrigado. Bom dia oficial agora, já falei com quase todos vocês aqui no COF, e eu fico muito feliz sempre com esse tipo de convite para vir falar aqui na CI, porque aqui eu estou jogando em casa, né? Então é que nem aquele time que vai encerrar a temporada jogando no seu próprio estádio. E eu brincava com a Natasha que ela deve ter uma bola de cristal, alguma coisa assim, porque quando ela agendou esse dia, faz mais de 30 dias, ela me fez o convite para falar aqui para vocês, estava na iminência de sair o pacote de corte de gastos do tão esperado que o governo estava anunciando, então só mais de 30 dias atrás. E ela escolheu justamente o dia que estourou a bomba ontem, né? Então ela estava sabendo que hoje era o dia certo para nós vir aqui falar para vocês. E aconteceu algo bastante curioso, né? Até meio alinhado com o que eu quero mostrar para vocês aqui, que a Fábio e o Fábio, quando eles vieram me cumprimentar, eles perguntaram assim: vai trazer boas notícias, né? Daí eu disse: depende. Mas o mais importante não é o que eu vou mostrar para vocês aqui, mas é como é que a gente encara isso. E eu queria mostrar um negócio bem interessante aqui para vocês, que são algumas manchetes de jornal. Quando a gente olha para essas manchetes, dólar continua a subir, impulsionando estabilidade. Impacto da redução em jornais de trabalho. Lula diz que o Brasil está travado por órgãos de fiscalização. E por aí afora. Então, são manchetes absolutamente atuais, que se a gente colocasse a data de hoje, elas serviriam. Mas quando eu boto a data que elas foram publicadas, 2004, 2009, 2007, 2003. E eu poderia ter dito que foram ontem que saíram essas manchetes aqui, né? O que mostra uma coisa, né? A gente vai sobreviver a tudo isso, podem ter certeza. Então, basta. Hã? Eu já trouxe a primeira boa notícia para você. E outra coisa muito importante também, que eu sempre gosto de fazer como formato de disclaimer para vocês, é a lente que a gente enxerga o mundo, né? Então, a gente pode ser altamente manipulado. Eu poderia fazer uma palestra para vocês, trazendo um viés totalmente positivo da realidade, e vocês sairiam daqui, o bicho não é tão feio quanto parece, né?
E com o evento do algoritmo nas redes sociais, isso se reforça porque tem viés de confirmação. Então o algoritmo sabe que tu gosta daquele assunto, ou que tu prefere aquele tipo de conteúdo que tu está buscando, ele começa a te trazer mais esse conteúdo. Quando a gente fala no aspecto econômico, ideológico, político, isso ainda fica mais evidente. Então, muitas vezes a gente é bombardeado cada vez mais com a tese que tu acredita. E se, mesmo ela esteja enviesada, né, a gente acaba sendo levado para aquilo. E eu vou trazer um exemplo para vocês, né, de por que eu acho que o governo Lula é muito bom. Tá? Crescimento de 3,4% de PIB esse ano. Quem é que ia imaginar que em 2024 o Brasil ia crescer 3,4%? Vocês devem lembrar, eu fiz uma palestra aqui no final do ano passado, a previsão de crescimento do PIB era de 1,5%. Quem esteve aqui? Vai crescer 3,4%. 3,6 milhões de vagas formais até o final de 24, ou seja, nos últimos 2 anos se criou 3,6 milhões de vagas de emprego no Brasil. Menor desemprego desde 2003, o maior superávit da balança comercial, a Ana sabe bem disso, né? As exportações estão muito ativas, vão bater 100 bilhões de superávit esse ano. Nunca atingimos esse patamar na história. As reservas do Brasil estão em níveis recordes. Maior safra da história. Os salários estão maiores. A média salarial no Brasil, eu vou mostrar isso depois para vocês, está mais alta. E hoje nós estamos com ganhos reais de salário maior do que nos últimos 11 anos. Então, quando eu olho para esses dados, eu digo, não, peraí, por que estão falando mal do governo Lula? E eu poderia, a partir desses dados que eu estou trazendo para vocês, levar minha palestra adiante aqui e vocês provavelmente, nossa, não, bacana, é isso aí. No entanto, vamos mudar o viés, né? Vocês devem ter visto que ontem batemos em 6 do dólar, né? O maior patamar da história, nunca tínhamos chegado perto disso. Fuga recorde de capitais. Nós estamos com, nos últimos 6 anos, é o ano que mais saiu dinheiro do Brasil. Ano passado já tinha saído, esse ano saiu mais. O Ibovespa, que é o índice médio das ações do Brasil, cai em dólar 24% esse ano. S&P, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, sobe 26%. E a bolsa de valores de um país, ela é um termômetro muito importante, porque ela mostra o investimento, ela mostra a pujança das empresas, né? E nosso índice está caindo 24%. Juros no mundo todo estão caindo, né? Tá aquele viés de alta em função da inflação que estava acontecendo no mundo inteiro, está se revertendo, os juros estão caindo no mundo e o Brasil volta a subir juros. Estamos atingindo o maior déficit fiscal da história. Só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro entregou com 72% dívida PIB, né? Então a gente deve 76% do que tem de produção de PIB. A projeção, no ritmo que a gente está indo agora, que vai crescer 14 pontos. Então, provavelmente, nós vamos, quando o Lula entregar o governo em 26, a gente está próximo de 90% de dívida PIB. Alguns vão dizer assim, mas os Estados Unidos é 130, o Japão é 120. O problema aqui não é o déficit em si, a trajetória dele. Então, nós estamos nos endividando muito, muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, esse é um dado da minha área, essa semana teve leilão de títulos públicos, que o governo precisa leiloar título público para financiar o seu déficit, que esse ano vai ser de 1 trilhão, para vocês terem uma ideia. Não conseguiu colocar nenhum título pré-fixado a 13% ao ano. A Selic está quanto? Alguém sabe? 11,25. Título pré a 13 não vendeu. Então, esse é um sintoma sério, que o investidor está dizendo assim, ok, eu compro o título público do Brasil, eu quero mais prêmio de risco. A taxa de juros tende a continuar subindo, que é péssimo para a economia. E, que eu já falei, a trajetória de dívida PIB caminham para um papel quase que insustentável se não se fizer alguma coisa. Então, notem o seguinte. Já deixei vocês mais tristes agora, né? Então, o que a gente precisa ter em mente, né?
E o que é o meu papel, até como assessor de investimentos? Eu preciso tirar as narrativas de dentro do contexto que está acontecendo, tirar ruído e ver o que é sinal, né? O que realmente importa, né? E o que vai ter impacto efetivo nesses processos todos. E aí, uma coisa curiosa que acontece, eu acho que é o 4º ano agora que eu faço essa palestra aqui na CI, sempre na virada do ano, para falar a perspectiva. E eu tenho, obviamente, os slides dos anos anteriores. Então, você me dá uma olhada para ver o que está acontecendo. Exatamente igual. Igual. Né? É como se eu usasse, de repente, só mudava um ou outro dado na palestra. A palestra seria igual aqui para vocês. Então, a gente tem um novo ano e os desafios continuam sendo exatamente os mesmos pela frente que a gente tem. Já fui apresentado para vocês. Então, vou passar rapidamente um pouquinho do que está acontecendo no mundo, porque, evidentemente, a gente é um pedacinho disso e acaba tendo um impacto para nós aqui também, mas ainda há riscos geopolíticos. Por mais que a gente veja uma guerra da Ucrânia indo para o 3º ano, conflito lá de Israel, não parece estar fazendo preço nos mercados, tanto é que o petróleo continua relativamente estável nos últimos meses, o minério, as principais commodities, todas elas ainda num ritmo até descendente, o que não condiz com um ambiente de guerra, né? Então, aparentemente, são conflitos controlados. Só que daí, na semana passada, vocês devem ter visto no noticiário, a questão dos mísseis de longo alcance, e o Putin já subindo o tom. Em compensação, o Trump já dizendo que vai sentar com o Putin para conversar. O Putin diz: aceito conversar, desde que eu fique com todas as áreas que eu já conquistei na Ucrânia, a área central da Ucrânia, que envolve Kiev, seja um governo pró-Rússia, e a Ucrânia fica com o leste lá, que eles chamam de Ucrânia-Polônia, uma coisa assim, que é um pedacinho do país. De quem é que de sã consciência vai aceitar esse acordo? Então, não existe num horizonte curto qualquer perspectiva, por mais que tu tente sentar na mesa para negociar algo com essa proposta. E o Putin é maluco, né? Então, da mesma forma, semana passada, Israel sentou com o Hezbollah, selaram um acordo de cessar-fogo de 60 dias, né? Vamos todo mundo poder voltar para as casas, voltar a trabalhar, vamos ver o que vai acontecer. Ontem se bombardearam de novo. Então a gente não sabe ainda, né, até onde vai. E além desses 2 conflitos, nós ainda temos mais 24 conflitos no mundo. A gente não ouve falar, a mídia não comenta, né, mas sempre tem uma guerrinha acontecendo em algum lugar. Temos que ficar monitorando isso, porque se houver uma escala maior do que tem hoje, vai ter impacto, evidentemente, em todas as áreas, né? Então, não dá para tirar do radar. Notícia boa que a inflação ela está relativamente controlada no mundo, né? Inclusive a China, pela necessidade de expansão que ela teve em função da queda do seu consumo interno, ela acabou exportando deflação para o mundo. Isso aí ajudou. Olha lá, ajudou bastante em controles inflacionários no mundo inteiro. E aí está proporcionando que a gente tenha um ciclo descendente de taxa de juros. Quando a gente olha a previsão do FMI em relação ao crescimento médio dos países, a gente vê um crescimento estável, né? Não existe nenhum grande salto, mas não existe nenhum sinal de recessão no mundo para 2025. E tem o efeito Trump, que ainda não se sabe eventualmente tudo que ele vai fazer, mas fala-se em baixar imposto dentro dos Estados Unidos, subir tarifação, né? Já anunciou algumas coisas, inclusive Canadá, México, China, para subir os produtos importados, fala da deportação dos imigrantes ilegais. Tudo isso que ele está fazendo tem um quesito inflacionário, né? Então, inflação é algo que o americano se preocupa bastante em função da pandemia e muito provavelmente a gente tem que monitorar um pouco isso para ver quais são os impactos. Para o Brasil, eu diria que para nós é neutro, mas para o resto do mundo a gente precisa ficar bastante atento. Mas, falando de Brasil, que eu acho que é o que mais interessa para vocês aqui,
eu já vou mostrar alguns dados onde a gente vê uma inflação teimosa, teimando em ressuscitar, né? Esse fantasma a gente sempre carrega junto, não tem. Desde que eu me conheço por gente, a gente passa por períodos onde ela está um pouquinho mais controlada, mas vira e mexe, o bicho quer sair da toca. Estamos com o maior juro real do mundo. E eu falei dos 3,4% de crescimento do PIB esse ano, mas ele tem alguns motivos para estar nesse patamar. Entre eles, é principalmente bombado por esteroides. O que é? Consumo das famílias, especialmente pelo crescimento de Bolsa Família. Teve uma injeção via precatórios gigantesca no esse ano agora de 24, que estava represada. Teve um aumento muito grande também na concessão de crédito público. E isso lembra muito Dilma. E se vocês lembrarem o que aconteceu no governo Dilma, o final ele não é muito alvissareiro, né? Então, a gente precisa estar um pouquinho atento a isso. A trajetória fiscal, que eu já falei, está bastante preocupante. E aí eu quero falar um pouquinho, justamente no dia certo, né, para falar com vocês em relação ao pacote fiscal, ou espera de um milagre, né, que eles anunciaram ontem, com uma super tentação populista no ar. Mas antes de falar, e aí isso aqui já começa a explicar para vocês por que os mercados reagiram tão mal ontem. Para quem acompanhou as reações de mercado ontem, o dólar foi a 6, a taxa de juros futuro foi a 14 e a bolsa atingiu mínima de novo. Então, todos os principais indicadores que a gente monitora em relação à reação de mercado foram terríveis. Mas por quê? Isso aqui é o cronograma do corte de gastos. Repare o seguinte. O que eu fiz aqui? Onde é que é a luzinha? Lá em dezembro de 22, o Haddad dá uma entrevista dizendo que já está falando em robusto corte de gastos. Dezembro de 22. Vamos para janeiro. Haddad diz ter plano pronto e promete entregar melhora fiscal de 240 bilhões. Qual foi a entrega real? Um déficit de 264 bilhões. Um errinho de 500 bi só, né? Aqui começa a minar a credibilidade. Aí abril. Haddad vai propor regra mais estável para crescimento dos gastos obrigatórios. Dezembro do mesmo ano, Haddad disse que reduções obrigatórias são desafiadoras. Ou seja, tentou fazer alguma coisa aqui, não conseguiu nada. Aí a palavra desafiador eu acho muito gozado, né? Quando você vai ver qualquer explicação sobre um ano que deu errado, esse ano foi desafiador, né? Então, a palavra desafiador chega a me dar arrepio. Abril de 24, o secretário diz que irá assumir a pauta de revisão de gastos, pois não dá para contar só com aumento de arrecadação. Aqui, vocês devem lembrar que a reforma fiscal que o Brasil estava promovendo, ela foi muito forte no lado da receita, né? E funcionou. As receitas, nós estamos batendo recorde de arrecadação histórico no Brasil. Nunca se arrecadou tanto no Brasil. No entanto, as despesas estão crescendo mais rápidas ainda. E as últimas tentativas de tentar empurrar mais imposto para o Congresso e, por consequência, para a sociedade, já foram rechaçadas. Então, eles perceberam, olha, está na hora de nós mexer no outro lado do balanço, né? Não só no lado da receita, vamos mexer nos custos. Abril desse ano. Então, aqui nós já tínhamos claro que estava no radar esse processo. E não sei se vocês vão lembrar que o arcabouço fiscal, o que ele prometia? Ele prometia já déficit zero em 25, um déficit pequeno em 24 e superávit de 1% em 26. Em março desse ano, abril desse ano, o Haddad jogou a toalha, dizendo não vai dar déficit zero em 25, talvez em 26 e não vai ter superávit. Então, já estava dando uma sinalização bastante ruim em relação a isso. Aí vamos para maio. Haddad contraria a TEP e diz que não é possível desvincular a aposentadoria do salário mínimo. Então, o que acontece?
esse processo do arcabouço de dar ganhos reais para o salário mínimo, não vou entrar no mérito aqui se não dá para dar ganho real para o salário mínimo. Acho que até deve dar. Só que ele está vinculado a uma série de outras contas do governo, especialmente aposentadorias, que é um grande buraco hoje nas contas públicas. Pepino. Junho, dólar dispara com ruídos em relação a dificuldades de corte de gastos. Então, nós estamos falando já há mais de um ano. Nada acontece. O dólar começa a fazer preço. Junho. Uma semana depois, assustados com a disparada do dólar, pede para a equipe intensificar o estudo de corte de gastos. Bom, agora nós vamos, né? Agora a gente vai fazer de verdade. Eles sentiram que os indicadores começaram a pressionar. Aí em julho, a Haddad anuncia suposto corte de 25 bi, só que ele não fala nada, só diz, estamos identificando 25 bilhões para cortar. Julho, o governo anuncia medida para tentar conter gastos do BPC, que crescem 17% ao ano. BPC, não sei se todos vocês sabem, são aquelas aposentadorias compulsórias de pessoas que nunca contribuíram, fazem 65 anos e passam a ganhar o salário mínimo. Ou invalidez. A pessoa ficou inválida por algum motivo com 25 anos, ela se aposenta com o salário mínimo também. Só que tem muita fraude aqui nesse tipo de benefício. E ele cresceu 17% ao ano. Então, é uma conta gigantesca hoje dentro da Previdência também, e o governo estava pensando em mexer nisso. Agosto, o governo anuncia suposto ajuste de 18 bi. Já baixou, né? Era 25, baixou para 18, mas não apresentou nenhum dos dois ainda. Aí, setembro, Fazenda apresenta a Lula estudo para isenção do até 5 salários mínimos, que eu já vou falar disso para vocês daqui a pouco. Outubro, Haddad diz que agora é batata quente. Gasto de cortes virou prioridade. Agora, né? Um ano e meio depois, agora é prioridade. Tebet diz que o estudo do corte de gasto será levado a Lula no final do segundo turno. Que era início de novembro, né? Tem até um meme do Haddad. Não sei se vocês viram assim, ele. Semana que vem. Né? Quando é que é o corte? Semana que vem. Semana que vem. Então, foi indo, né? Novembro. Estudo do corte de gasto sairá após o G20. 2 semanas atrás. Quando saiu o corte? O dia que a Natasha decidiu. Né? Ontem, né, saiu o famoso pacote prometendo cortes de 70 bilhões no orçamento dos próximos 2 anos, 30 bilhões em 2025, 40 bilhões. Só que, de novo, quando tu vai debulhar o que está escrito lá dentro, é uma série de suposições. Só para vocês terem uma ideia. A questão do antifraude, né? Que, na minha visão, combater fraude em programas sociais não tem que estar em pacote de corte de gastos, né? Você tem que estar no teu dia a dia. E eles estão contando com 2 bilhões de economia nesse programa. Sendo que se nós pegar o Bolsa Família de 2021, ele dava mais ou menos uns 30 bilhões ao ano. Aí, o Bolsonaro, em 2022, turbinou o Bolsa Família para tentar ganhar a eleição, levou para 94 bilhões. Aí veio a promessa de campanha do Lula e do Bolsonaro, os dois tinham a mesma promessa, trouxe para 170 bilhões o Bolsa Família. Eles vão baixar 2 bi. Né? Então, começa a questionar esse tipo de impacto. Outra coisa, vamos combater os super salários do funcionalismo público. Cheio de pendura. Não sei se vocês acompanharam, mas no mesmo dia do anúncio do corte de gastos, os juízes reaprovaram um tal de quinquênio que eles tinham direito até 2006, se eu não me engano, que tinha sido extinto. E eles decidiram, não vai mais ser extinto. E nós vamos ganhar retroativo de 2006 até hoje. Sabe qual é o impacto dessa brincadeira? 40 bi. Aí eu te pergunto, dá para acreditar no anúncio de corte de gastos?
É inacreditável, né? Quando a gente começa a olhar. E aí, depois eu vou mostrar algumas reações para vocês que por que o mercado reagiu tão mal? Ah, não, o mercado é malvado, né? O mercado é ruim, eles querem boicotar esse governo. Eu vou mostrar para vocês, não tem nada a ver, nada disso, né? E aí, para ter uma cereja de bolo, não bastando um corte de gastos supostamente inconsistente, a gente vai saber isso um pouco mais adiante, eles comunicam que vai ter isenção de IR para quem ganha até 5 salários. Impacto dessa medida, 40 bilhões de receita que não entra nos cofres públicos. Ah, mas vai ser, como é que eles chamam? Neutralidade tributária. Porque nós vamos cobrar dos mais ricos essa conta. Né? Então, o mais rico vai ter que pagar. Então, quem é mais rico para eles é quem ganha acima de 50 mil por mês. Eles vão ter uma alíquota mínima que supostamente vai financiar esse projeto novo. Gente, aqui eu não quero entrar no mérito, tá? Se perguntarem para mim, eu acho isso aqui uma medida, inclusive, justa. 5 salários, não pagar imposto de renda. Né? Isso, se nós fizer a correção inflacionária dos últimos 20 anos, provavelmente até vai ser mais do que isso. O problema é da forma como é feita. Isso não pode ser jogado desse jeito. Né? Ah, não, agora vai ter nós vamos abrir mão de 40 bilhões e vamos cobrar dos mais ricos. Mas como faz isso? Como é que viabiliza um processo desse? No dia que tu está anunciando um corte de gastos. Então é uma inabilidade de comunicação praticamente inacreditável. E aí, gente, o que era para ser bom, ficou ruim. Então, a questão do corte de gastos em si, ela é menos importante do que a intencionalidade. Ah, 30 bi vai ser pouco para 2025, 40 bi vai ser pouco, mas teve uma intencionalidade de tentar cortar gastos. O mercado já entende isso como sendo algo positivo. Então, tu não podia entrar com um projeto que não tem nada a ver. Inclusive, ontem nas explicações, o ministro Haddad disse: o mercado está um pouco alvoroçado, porque não entenderam a proposta. Isso aqui vai ser debatido em 25 para 26, não sei o quê. Mas então por que falou ontem? Né? O que acontece? Vocês vão lembrar que no Lula 1, quem é que assessorava o Lula? Palocci. Não vou entrar no mérito se é uma pessoa digna ou não, mas José Dirceu, que é inteligentíssimo, Meirelles, tinha um time muito bom em volta do Lula. Tanto é que ele fez um belo governo de 2002 a 2006. Quem é que assessora o Lula hoje? Gleisi Hoffmann, Rui Costa, Paulo Pimenta. Meu Deus, gente. Dá nisso. Né? É uma inabilidade de comunicação inacreditável. E aí, né, o mercado malvado, para quem acompanha um pouquinho, né, os que querem acabar com o governo Lula, Bolsa de Valores. Isso aqui, eu printei essa tela às 3 da tarde, fechou pior do que isso. Estamos fechando em dólar com mais de 26% de queda durante 2024. As bolsas do mundo inteiro subindo. Isso aqui é a taxa de juros futuro. Também printei às 3 da tarde, fechou em 14% ao ano. Ou seja, os agentes já estão exigindo 14% para financiar a dívida no Brasil. Nunca teve nesse patamar aqui nos últimos 3 anos. E olha só, Fábio, tu que gosta, o dólar bateu 6. Então, o mercado... Qual foi a mensagem que passa isso? Deu chabu, né? Não adiantou nada o que vocês fizeram. E aí, a gente olha para tudo que está acontecendo e começa a lembrar dessa figura aí, né? Que foi a pior presidente da história da República Brasileira. Mas, do jeito que está sendo conduzido o processo, está parecendo que é ela que está por trás e o Lula é só um marionete. Claro que isso aqui é uma brincadeira que eu fiz,
não é isso, mas é só para lembrar. E aí tá a turma dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Então, para vocês terem uma ideia, o PT se declarou oposição há 3 semanas atrás, quando a Gleisi disse que não concordava com corte de gastos, né? Então ela vai para a oposição. Né? Então é inacreditável, né? A inabilidade deles conduzirem, e obviamente isso se reflete também na negociação com o Congresso para as medidas que precisam ser tomadas. Quando a gente olha na essência o que está se querendo com tudo isso, não é que seja ruim, né? O fato de nós termos uma reforma tributária que melhora todo o ambiente de negócios, uma reforma de renda que já a primeira proposição ontem já foi colocada na mesa. Eu também acho que é mais justo quem ganha menos não pagar e aumentar um pouco para quem ganha mais. Eu não estou discutindo isso, acho que isso tem formas de se fazer, mas tem um timing de se fazer isso. E aí se fez da forma completamente errada. E aí, gente, muito provavelmente a principal consequência desta brincadeira é que a gente vai ter juro alto por mais tempo. Ano passado, quem teve aqui vai lembrar. Depois eu vou mostrar essa mesma planilha ali, que são as projeções que a gente tem para 2025. As projeções para 2024 eram crescimento do PIB a 1,5%, ok? Esse é um dado que veio para o bem, né? Nós crescemos mais, mas era dólar a 4,80, bolsa a 145 mil pontos e a taxa de juros a 8,5%. Dezembro de 23, 11 meses atrás. Nós vamos fechar o ano como? Provavelmente dólar perto de 6, bolsa abaixo de 125 mil pontos e a taxa de juros em 14. É inacreditável, mas é assim que as coisas acabaram andando. E aqui, só trago alguns dados para vocês em relação ao possível enfraquecimento do PIB para 2025, porque não vai ter como continuar turbinando desse jeito, como foi o ano de 24, então muito provavelmente vai ter um crescimento um pouco mais baixo, mas vai ter crescimento, isso é bom. O crédito continua aumentando, né? Isso ainda mantém um pouco a questão do consumo, mas pode trazer um problema lá na frente da questão de endividamento, especialmente das famílias. E a gente já prevê, então, esse enfraquecimento do PIB. Claro que, principalmente a área de agro, extrativo e commodities, ela continua puxando muito a economia no Brasil, né? Então, parte da expectativa de crescimento está nessa área, né? E aqui está separado por grandes grupos, né? Agro, indústria, serviços. Então, muito provavelmente, a gente fecha 25 com 2% de crescimento. E esse ano acho que vai bater em 3,4, ao menos os números estão indicando para que a gente consiga chegar nesse patamar. E 26, muito provavelmente a gente deva chegar próximo a 1,5. E aqui é o grande calcanhar de Aquiles, né, que é o nosso monstrinho que insiste sempre querer sair da toca. Quando a gente olha agora, especialmente os números do último tri, né, que aqui é a questão anualizada, tá? A gente fechou novembro com 4,77. Vocês devem saber que a meta do Brasil é 3, com uma banda de 1,5. Ou seja, essa é a meta do Banco Central. Se a inflação ficar em 4,5, ainda é aceitável. A meta é 3, mas se chegar em 4,5 está aceitável. Nós estamos já em 4,77. Qual é o problema? Quando a gente traz para a média de 3 meses, ela já está em 5,39. Então, quando a gente olha para a trajetória curta, ela indica que a inflação vai ficar fora da banda. Isso aqui o Banco Central olha com muito carinho, junto com outros elementos, evidente, mas dificilmente a gente não vai ter uma continuidade da subida da Selic nas próximas reuniões. Então, provavelmente vai subir 0,5% na próxima, agora, que é daqui a uma semana, e início de 2025, acho que ela vai continuar subindo, e as principais projeções já levam para 13%
a taxa básica de juros no Brasil. E aqui, né, de novo, por que ela está se distanciando, né? E olha só como a alimentação voltou a atormentar, né? E aqui impacta diretamente o mais pobre, né? Então, sempre a inflação de alimentos é talvez a que mais pesa no bolso do trabalhador brasileiro. E a indústria ainda conseguindo segurar, né? A indústria não consegue repassar e é o que está segurando um pouco ainda o índice inflacionário. E aqui é o mesmo gráfico, só em barra, para que vocês tenham uma noção um pouco mais transparente em relação ao que está impactando mais o índice inflacionário no Brasil. E aí as expectativas ficaram desancoradas, e isso tudo está fazendo esse processo de subida de taxa de juros e aumento de endividamento, porque quando a gente pega as contas públicas, a dívida é a maior conta que existe. Porque como a gente tem uma dívida gigantesca, tu coloca 11%, 11,25% ao ano, que pode ir a 13%, nós estamos falando aqui de quase 700 bilhões por ano de só serviço da dívida. Então, esse 1 trilhão de déficit que nós temos agora em 2024, 70% é serviço de dívida. Então, eu entendo, por exemplo, quando o Lula diz assim, não, a taxa de juros tem que ser mais baixa. Claro, vai ter um impacto menos feroz nas contas públicas. Mas todo o outro lado que eu estava mostrando para vocês não permite que essa taxa de juros caia. Pelo contrário, ela precisa aumentar. E aqui tem um dado interessante. Isso aqui só a título de curiosidade, né? Não é uma planilha muito fácil de entender, mas eu já vou explicar. Isso aqui são alguns indicadores, tá? Por exemplo, ligados à taxa de câmbio versus crescimento de PIB. Por exemplo, se nós tivermos um acréscimo de 2% no PIB, acima da expectativa, com uma taxa de câmbio a 6,20, a Selic tinha que estar em 17,75. Esse é o número técnico, né, que o Banco Central calcula. Então, imaginem vocês uma taxa de juros de 17,75. Nós estamos com um câmbio a 6. 6,20 já não parece tão distante assim, né? Se eu mostrar essa planilha no início do ano passado, vocês iam rir da minha cara, né? Hoje não parece mais tão distante. Então, a gente está diante de um dilema. Por que era tão importante apresentar um pacote de corte de gastos? Para que se entendesse que existia uma preocupação em relação à questão fiscal no Brasil, e provavelmente isso é que nem uma febre que vai baixar, né? Dá um remédio, baixa a febre, então o câmbio ia baixar, a taxa de juros provavelmente não precisava aumentar tanto, né? E os agentes econômicos voltariam a ter um pouco mais de confiança, voltam a investir. No entanto, não foi o que nós vimos ontem. E aí, para efeitos de... Essa é a planilha que eu mostro todos os anos aqui, né? É aquela de projeção, que vai estar errada, diga-se de passagem, porque ela está sempre errada, mas a gente tem que mostrar. Crescimento do PIB, eu já tinha comentado, né? De 2%. A taxa de desemprego ela vai se manter relativamente estável. 6,2 é um nível bastante interessante no Brasil hoje. Eu imagino que todos vocês estejam até com dificuldade de contratação nesse momento, né? E isso vai continuar, né? Não tem jeito. O IPCA já previsto aqui para 24, 4,9 e provavelmente 25 também fora da banda. E a Selic provavelmente termina 25 com 12,25. E a taxa de câmbio, aqui não vem me perguntar, Fábio, quanto vai estar, tá? Se fizerem algumas coisas que precisam ser feitas, a taxa que eles chamam de hoje, possível, é de 5,50 para o final do ano que vem. Eu já ouvi ontem de alguns agentes dizendo assim, nossa, estou rezando para voltar a 5,70. Então é uma loucura isso, né? Num curto espaço de tempo, uma virada tão drástica em termos de dados. Mas esses são os principais indicadores que eu gosto de trazer, para que, ao menos, a gente tenha um norte, né? Se eles vão bater ou não é outra história. E, viu, Natasha, se quiser disponibilizar os slides para todo mundo depois.
à disposição de vocês para gravarem esses números, ano que vem vocês dizem assim, tu errou tudo de novo. Né? Vai te cobrar, né? Bom, gente, era isso, em linhas gerais, né, o que eu queria trazer para vocês. Eu sei que não trouxe notícias tão boas, que nem a Fábio disse, vai trazer notícia boa, né? A gente tem que trazer a realidade, mas que se serve de consolo, eu já trouxe aquelas manchetes lá no início para mostrar que a gente continuar trabalhando, continuar tocando nossas empresas, nossos negócios, elas vão continuar andando. Eu imagino que 24 foi um ano de crescimento para quase todo mundo aqui. Eu cresci, o Fábio cresceu, o Mauro cresceu, o Fábio cresceu. Imagino que vocês tenham crescido também. Então, independente do governo de plantão, a gente continua tocando nosso negócio, é o que interessa, né? Então, era isso, gente. Obrigado. André, obrigado. Como a gente sempre diz aqui, né, o tema é denso. No nosso país é mais ainda, né? Falar de economia no Brasil é desafiador mesmo, de fato, né? Mas o nosso papel aqui, enquanto entidade, é a gente trazer os fatos, é a gente comunicar, né? E trazer a realidade, né? Não tem como a gente fugir disso. Temos uma pergunta aqui bem interessante que vem muito ao encontro do que eu também tinha bolado para perguntar para ti, né? Como proteger as nossas empresas. Não é sobre o dólar, né? Não, essa eu vou deixar guardado, né? A gente sempre quer te perguntar isso, né, André? Mas a gente não vai perguntar, né? Não vamos deixar essa. Como proteger nossas empresas do efeito nocivo dos juros altos e a desvalorização do real para os próximos anos? Aí depende sobre que ângulo a gente está olhando, né? Se tu tá falando sobre o ângulo de caixa, né? Se tu tem caixa, não existe outra forma que colocar no mercado financeiro em aplicações que, no mínimo, cubram esse gap. Né? Hoje, o mercado financeiro está muito favorável para o aplicador. Então, a gente está conseguindo hoje taxas muito altas, é o famoso paraíso dos rentistas no Brasil. Né? Até parece que quem tem dinheiro para investir é um malvado, né? Na verdade, é o que é, né? Tu tem dinheiro, existe uma oferta de aplicações financeiras no mercado e tu tem que usar elas, né? Não vai deixar de usar. Então, para uma empresa que tem caixa, tem capacidade de aplicação, uma das formas de proteger é essa. A outra é que se teu negócio consegue te trazer um ROI maior do que 14% ao ano, continua investindo na empresa, né? Continua investindo em crescimento. Agora, por outro lado, se você não tem caixa e precisa se financiar no mercado, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque com o crescimento da expectativa de taxa de juros básica, como a gente está vendo aqui, inevitavelmente a taxa de crédito sobe junto. Então, se financiar fica mais caro. O custo do dinheiro mais caro impacta diretamente no lucro das empresas. Então, isso é ruim, muito ruim para quem demanda de capital. E as linhas de crédito públicas, tipo BNDES, Pronamp, todos esses programas, elas são escassas. A gente sabe que ela não é uma linha que a gente faz assim e ela aparece. Né? Então, se tem acesso a esse tipo de dinheiro, também tem que aproveitar e usá-lo. Né? Mas se não tem, tem que replanejar, né? Entender que o custo do dinheiro está mais alto, vai ficar mais alto, infelizmente, e que talvez possa impactar no resultado final das empresas no final do ano. Né? Então, quem é aplicador hoje ainda está numa situação um pouco melhor. E ao mesmo tempo, né, André, também tem a preocupação com esse amadorismo todo que a gente vê, né? A gente não tem pessoas com habilidade técnica, né? E a gente está vendo essa bagunça toda. Ao mesmo tempo, mesmo quem quer aplicar, quem tem condições de aplicar, também fica receoso, né? Será que de fato o que vai acontecer ali na frente, né? Então, eu devo recuar, eu não devo, a gente fica nessa. Saindo um pouco do âmbito de PJ, indo para âmbito de pessoa física, isso é algo que a gente já vem, nos últimos 2 anos, a gente já vem batendo muito forte lá no nosso negócio, que é uma sugestão de internacionalização de investimentos. Tá?
Nada, não tem medo de confisco, vão roubar teu dinheiro, nada disso. É simplesmente tu ter exposição à moeda forte. Esse ano se provou que isso é uma estratégia muito defensiva e interessante. Então, para quem, por exemplo, no início do ano, fez qualquer tipo de aplicação, mandou, sei lá, 100 mil reais para os Estados Unidos, por exemplo, para fazer uma aplicação em títulos públicos americanos. Então, ele está ganhando 4% ao ano em dólar e está fechando o ano com 22% de ganho em moeda. 26% de ganho numa parcela do seu capital. Bolsa Americana, 24% de alta. Então, eu não sei se todos sabem, mas nós temos um projeto, uma incorporadora lá nos Estados Unidos, que a gente está construindo casas lá nos Estados Unidos, com uma incorporadora que abre espaço para investidores brasileiros entrarem de sócios na incorporadora. A gente está conseguindo um ROI de 18% ao ano construindo. Então, os nossos investidores lá esse ano ganharam 38%. Né? Então, são exemplos de que colocar um pouquinho de exposição internacional para portfólio é muito inteligente. Independente do cenário. O Brasil pode estar bombando aqui. A gente pode estar, o governo ter acertado a mão em tudo, mas sempre tem uma parcelinha em moeda forte. Isso sempre é uma proteção, é quase um hedge, né, que a gente faz dentro da nossa carteira de investimentos. Carteira de investimentos. Excelente, excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem agora que o expert está aqui à nossa frente. Então é isso, gente. Eu quero agradecer, então, André, mais uma vez, né, por nos trazer. Eu que agradeço o convite sempre. Tu é um dos que fecha aí os nossos eventos da casa, né? Com esse tema que sempre é bastante desafiador, né? E normalmente o que tu nos fala no final do ano, infelizmente, não é bem assim que a gente fecha, né? Ano passado eu fui bem mais otimista. Exatamente. E a gente quer sair daqui com otimismo de novo, né? Sim, mas, sim. enfim, tá? Mas uma coisa que eu acho que acontece, o Brasil, ele tem uma... Vocês já devem ter reparado isso. O Brasil, ele tem uma característica que ele vai até o precipício, mas ele nunca se atira. Né? Ele vai e segura. Né? Então, muito provavelmente, as coisas vão ficar melhores do que a gente está enxergando no D0 hoje. Né? Hoje está o pior dia possível. Né? Mas eu acredito que o cenário vai melhorar. Existem pessoas, ainda alguns lampejos, o próprio ministro Haddad, ficou claro que ele foi vencido nessa batalha aqui. Eu duvido que ele quisesse anunciar esse negócio Mas isso foi a Gleisi, o Rui Costa, que convenceram o Lula, e eles meteram o goela abaixo do Haddad. Tu vai ter que falar disso junto, porque eu já tive a oportunidade de estar junto com o ministro. Ele é um cara relativamente consciente do que precisa ser feito. Né? É uma voz de lucidez dentro desse governo. Então, eu acredito que ele vai conseguir reverter parte desse processo todo e as coisas vão voltar a ficar menos piores, né? Então, talvez 25 não seja tão ruim assim. E assim seja. Vamos conversar no final de 2025 de novo, então, né, André? Então tá, gente. Quero agradecer mais uma vez aí, André, a tua participação e agradecer a presença de todos. Vocês vão receber por e-mail a nossa avaliação. É muito importante que vocês preencham, tragam as contribuições de vocês também, em especial temas que são importantes a gente trazer aqui para casa, que esse é o nosso papel aqui, né, André? A gente trazer temas relevantes para o nosso associado. Uma dúvida. E as exportações aqui, como é que fica isso para nós? O que tu acha assim no cenário de exportação agora? O cenário de exportação para nós aqui no nosso micro é altamente benéfico, né? Porque uma taxa de câmbio apreciada sempre favorece o nosso custeio. Qual é o problema que eu vejo? É a volatilidade desse dólar. Porque qual é o dólar que tu vai precificar teu produto agora? Né? Tu ainda não sabe.
Ele tá numa volatilidade tremenda. Então, existe uma equação que tu vai ter que chegar num dólar médio que vai fazer uma precificação relativamente justa e tu obviamente vai precisar de alguns instrumentos de hedge, de proteção nesse intervalo para tentar expurgar parte dessa volatilidade. Porque, digamos, precifiquei a, sei lá, 5,80. Vai ficar super competitivo, né? Aí muda o cenário, vem a 5,40. Né? Ficou ruim para ti. Tu botar 5,40, talvez fique um pouco mais caro. Então, eu entendo que é uma equação delicada, né? Mas dólar mais forte favorece sempre o setor exportador, não é inevitável. Do lado do importador é uma droga também, né? Porque daí fica tudo mais caro para E eu trazer. me lembro ainda do tempo, ainda nos anos 80, lá no auge da exportação aqui do Vale, né, 85, 86, e como tinha essa volatilidade, ela ainda persiste. Né? O dólar ele vai, baixa, sobe, baixa, sobe. Quer dizer, o pessoal da exportação realmente tem que ter uma varinha mágica ali. Eu tenho um cliente na área de calçados que a gente faz o câmbio para eles e também trabalha estruturas de hedge, né? E nós, olha, não fazem 30 dias. A gente estava fazendo uma estrutura de proteção de uma banda de 5,40 a 5,80. Né? Essa era a banda que a gente acreditava que seria seguro, né? Para estar redeando. Menos de 30 dias. Então, claro, nós estamos vivendo um momento extremo agora, né? Também em função de tudo que aconteceu. Normalmente não tem essa volatilidade tão doida como está nas últimas 2 semanas. Mas eu recomendo que quem trabalha com exportação tenha que ter um pezinho no hedge para evitar surpresas, né? Importante, né, André, a gente olhar para todo esse cenário, né, olhar para toda essa realidade e levar para dentro dos nossos negócios, né, e entender de que forma nós, enquanto empreendedores, enquanto empresários, vamos conduzir as nossas empresas, né? Quais as habilidades que a gente tem que, né, colocar o foco, colocar a energia a partir de agora e conduzir o nosso planejamento estratégico, por isso que a gente tenha hoje o cuidado, né, de fazer um planejamento mais longo, né? Antes se falava em 5 anos. Hoje, com essa loucura toda que a gente vive, não tem mais como, né? A gente tem que ir olhando o nosso planejamento a cada mês, cada semana, porque isso muda muito rápido, né? Então, é a gente trazer toda essa situação para dentro dos nossos negócios, independente, né? De indústria, comércio, serviço, pequeno, médio, grande, né? Então, a gente tem que estar atento a toda essa mudança, tudo isso que está acontecendo na economia e na política, para que a gente possa olhar para o nosso negócio e ver de que forma que nós vamos conduzir os nossos barcos, né? Acho que esse é o ponto principal e é o recado que a gente deixa aqui, né, André, para a gente poder chegar lá em 2025 e dizer assim, mesmo com tudo isso, a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu evoluir, prosperar, é o que a gente espera e deseja para todos.